Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um dia maravilhoso nas nossas vidas. Mais um dia que o Senhor nos entrega para viver e para obedecer e para, vamos dizer assim, se conectar com Sua palavra, se conectar na intimidade de um relacionamento perfeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso devocional hoje, dia 1º de agosto de 2025, né? As pessoas têm por hábito de atribuir que o mês de agosto é o mês do desgosto, né? Eu não gosto muito dessas considerações assim, das pessoas, de repente, pegar fatos que têm acontecido na vida dela, ou delas, ou de uma nação, e caracterizar como aquele mês ser um mês, sempre um mês de tristeza ou de vitórias. Não, os meses, os dias estão aí para serem vividos, cada um dentro da soberania de Deus, e a gente vai vivê-los. E o nosso devocional hoje está no Salmos 58, e utilizaremos o versículo 10. E nele encontramos: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Nossa, forte, né? Fala sobre vingança. Será se seria isso exatamente que os nossos corações hoje deveriam estar focados na vingança dos ímpios? Quando a gente fala na vingança dos ímpios, a gente já começa a pensar, então, aquela pessoa que me fere, aquela pessoa que me humilha, aquela pessoa que me oprime, aquela pessoa que me machuca, aquela pessoa que me engana, aquela pessoa que tenta levar vantagem sobre mim. Eu vou me deliciar, então, com algo semelhante ao que está aqui dito nos Salmos, né? É importante a gente entender que esses Salmos, eles são feitos em um tempo normalmente atribuído a tempo de guerra, né? A tempo de combates. E quem trazia esses salmos, ou a sua grande maioria, ou quem foi atribuído a ele, no caso, mais um salmo atribuído a Davi, aí é alguém que está sempre em luta, em combate, né? Que seja ele como rei, ou que seja ele ainda como o simples garoto ali, né? O simples filho de Jessé. Davi era um homem acostumado a se envolver em guerras, acostumado a viver em batalhas, em combates, então era acostumado a associar que a morte, né, o sangue do inimigo, poderia ser um processo de justiça. Mas o que nós temos aqui nesses salmos, a caracterização, né, é muito mais do que isso. A gente tem que, na verdade, ele é atribuído quando pessoas têm autoridade, elas possuem autoridade dada por Deus para poder julgar, para poder governar, para poder liderar povo, pessoas, comunidades, direcionar igrejas, né, conduzir os fiéis na sua caminhada cristã, no sentido de, vamos dizer assim, manter uma harmonia doutrinária, e esses líderes, ou essas pessoas que julgam, elas julgam de forma insana, de forma maldosa. No versículo 1 tem assim: acaso falai vós deveras, ó congregação, a justiça, julgais retamente ó filho dos homens? Então, muito claramente, ele já atribui aqui que homens estão julgando homens, subordinados, vamos dizer assim, pessoas que estão sob o jugo da autoridade, mas esses julgadores são julgadores perversos, são julgadores maus, são julgadores que não conseguem exercer, vamos dizer assim, a autoridade que Deus lhe deu, já que toda autoridade vem de Deus, toda autoridade. Então, uma autoridade, quando é construída, é resultado da vontade e da soberania de Deus. Nós temos, por natureza, pensarmos que nós escolhemos nossas autoridades. E temos isso até mesmo porque a sociedade do nosso país, ele é movido por uma questão chamada de voto. Então, nós escolhemos quem nos governa. E dentro do que nós temos como princípio bíblico, na verdade, essa manifestação do nosso voto é uma confirmação apenas da própria vontade de Deus. É meio incompreensível às vezes para a gente, mas a gente tem que entender que a autoridade ela é dada por Deus. É Ele que institui reis, Ele que institui governantes, e Ele que destitui, é pela própria vontade dele. Mas esses homens aqui são homens que não, vamos dizer assim, que não honram a autoridade que receberam, porque são homens perversos, são homens maus. O salmista, ele diz logo no versículo 2, dando uma clareza muito grande, ele diz assim: antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Ou seja, cada um que é submetido ao jugo da análise, do julgamento, ou da consciência desses julgadores, são pessoas que sofrerão a violência, sofrerão vamos dizer assim, a invasão, a perversidade das ações deles. Eles são homens, porque muitos deles são homens que, desde a sua natureza, desde o início das suas vidas, eles sempre foram perversos. Eles já nascem com essa impiedade, eles já nascem no caminho do mal. E o interessante é que eles, em momento nenhum, se deixam inclinar, se deixam, vamos dizer assim, serem, vamos dizer assim, exortados, corrigidos por aquilo que às vezes chega para ele, como por exemplo a própria palavra de Deus. No versículo 4 ele traz um pouco sobre isso. Ele diz assim: ó, tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como uma víbora surda que tem tapados os seus ouvidos. Eles não deixam, por exemplo, aquilo que é levado a eles. Imagina que você tem a oportunidade de chegar para um homem desse que já está perdido na sua perversidade, e ele parece que não escuta, ele rejeita tudo, o coração dele é endurecido, ele nega, por exemplo, reconhecer que ele é um praticante do mal. Mas aí o salmista traz um clamor muito,
muito direto do Senhor, um clamor de vingança, um clamor pedindo para que o Senhor possa agir sobre eles, e é de uma forma até bastante, ele usa expressões, ou usa metáforas, usa comparações, ou usa uma linguagem até mesmo poética, para poder dar sentido e dar profundidade. E quando ele chega lá no versículo 6, ele diz assim, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. São homens que não ficarão sem, vamos dizer assim, o jugo daquele que julga com retidão, daquele que julga com perfeição, daquele que julga com justiça. Veja só, são homens com autoridade de julgar e que usa essa autoridade de forma injusta, mas quando eles forem julgados, eles serão julgados por aquele que julga com a perfeição. E o salmista então pede esse clamor, ele usa do versículo 6 até o versículo 9 diversas comparações muito fortes, muito expressivas, a um jeito que ele faz, pedindo inclusive com que eles possam ser abortados, como se eles fossem, vamos dizer assim, eles fossem tratados pela justiça de Deus como pessoas que são abortadas, de modo que esse aborto nunca viria o sol, eles também nunca se deleitariam com a sua injustiça, já que o próprio Senhor sorgeria. Por fim, nós nos versículos 11 temos assim, então, quando a aplicabilidade do homem, quando a aplicabilidade de Deus cair sobre esses homens maldosos, no versículo 11 traz uma certeza. Então, dirá o homem, deveras a recompensa para o justo, devera a um Deus que julga na terra. Ou seja, muito claramente esse homem, que agora ele percebe que dentro da justiça dos homens, entre os homens, o seu caso, ele é tratado com indiferença, ele é tratado de uma forma mal pelos aqueles julgadores, mas ele pode recorrer a uma justiça divina, a uma justiça do Senhor, a uma justiça que verdadeiramente vai se fazer plena e justa, não só para ele, que está sendo açoitado, mas como para o seu julgador perverso. Fica na graça de Deus, Pai, que o Senhor possa estar contigo e comigo, e que a nossa família esteja sobre a proteção de Deus. E que Deus nos cuide, meu irmão.